Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Aqui quem fala com você é seu amigo e professor Jadson Caetano, fundador do Universo da Elétrica, cursos e consultorias. É um prazer imenso ter você em mais essa aula, referente à física para concursos públicos. Iniciaremos aqui a conversar sobre a física com a definição básica, tá bom assim? Física é a ciência das coisas naturais, ok? Cujo objetivo é a formação de leis que regem os fenômenos da natureza, estudando as propriedades da matéria e da energia. Então a física basicamente ela tenta descrever fórmulas matemáticas para representar os fenômenos da natureza. Por exemplo, o movimento de um bloco, um carro acelerando, um carro desacelerando, a energia contida, por exemplo, no circuito, numa fonte para alimentar um circuito elétrico da sua lâmpada na sua casa. Então, esses fenômenos da natureza como um todo tendem a ser explicados, né? Ou a física tenta os explicar, ok? Usando fórmulas matemáticas, leis, enfim. Então, basicamente, física é isso, né? Quando a gente fala aqui, né, palavra fenômeno, a gente está falando a palavra fenômeno, significa acontecimento ou transformação, não possuindo o sentido de fato extraordinário, né? Um fenômeno, aquele fenômeno que aconteceu, né? Então, a palavra aqui, cientificamente falando, significa um acontecimento, uma transformação. Então, basicamente, a física ela vai se preocupar com isso, tá? O objetivo é a formação de leis que regem fenômenos da natureza, beleza? Então, basicamente é isso. Então, a gente passando aí, vamos conversar sobre grandeza física. Tudo aquilo que pode ser medido, associando-se um valor numérico a uma unidade de medida, dá-se o nome de grandeza física. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer, né? Essa associação a um valor numérico, tá? A unidade de grandeza, a gente chama, uma unidade de medida, né? A gente chama de grandeza física, ok? Então, tipos de grandezas físicas. Então, já para introduzir aqui, eu tenho grandeza escalar e grandeza vetorial. Grandeza escalar fica perfeitamente entendida pelo valor numérico e pela unidade de medida. Não se associa, deixa eu voltar aqui, não se associa às noções de direção e sentido. Por exemplo, temperatura, massa, tempo, energia. Dá um exemplo aqui, tempo. Quando você diz assim, passaram-se, né, ou passou uma hora, né? Passou uma hora. Você está especificando um tempo aí, uma hora. Então você colocou, basicamente, né? Associou aí um número qualquer e uma unidade de medida, tá bom? Um valor numérico, unidade de medida. E a ideia já foi passada, aquela grandeza já foi caracterizada. Eu não precisei dizer mais nada. Por exemplo, quando você diz também, eu quero 2 kg de pães, né? Quero 2 kg de pães aí, ou 1 kg de feijão, ou 2 kg de arroz. Dá um exemplo, né? Dá exemplos, né? Então, quando você fala aí 2 quilos, ou 1 quilo, ou 5 quilos, o valor numérico e a grandeza ali, né? A unidade de medida, quilo, já especifica aquela grandeza. Não precisa acrescentar mais nada, mais nenhuma informação de direção, de sentido, enfim. Mesma coisa para a temperatura, né? Enfim, essas grandezas que estão aqui representadas. Então, sempre que você conseguir especificar por completo uma grandeza apenas com um número e uma unidade de medida, a gente diz que ela é uma grandeza escalar. Já quando você, percebe aqui, grandeza vetorial, necessita para ser perfeitamente caracterizada 10 ideias de direção, sentido e valor numérico, além, né, da sua unidade de medida, ok? Exemplos de grandezas vetoriais: força, impulso, quantidade de movimento, velocidade, aceleração, né? Força aqui novamente, enfim, etc. Basicamente, quando você diz assim, o carro está indo a 10 km por hora, mas ele está indo em que direção, né? Ou seja, quando você fala de velocidade, está indo a uma velocidade em uma direção X, entendeu? Num sentido X. Então você precisa especificar tanto a direção, quanto o sentido, quanto o valor numérico, né, junto com a unidade de medidas, por exemplo, metros por segundo, para poder essa grandeza velocidade ser de fato especificada, tá bom?
Mesma coisa para aceleração, força, impulso, enfim. Então, grandeza vetorial vai ser toda aquela grandeza na área da física. Quando a gente precisar falar dela, você vai precisar especificá-la, dizendo também sua direção, o seu sentido, além do valor numérico, é claro, e da sua unidade de medida. Lembrando que uma grandeza escalar eu só preciso do valor numérico e a unidade de medida, né? Não precisa dizer mais nada, você já vai entendê-la. Já a grandeza vetorial, preciso dessas outras especificações. Tranquilo assim? Então, definições dadas, vamos passar. Outra classificação de grandezas aí da física, né? Grandeza fundamental. Quando falassem para você de grandeza fundamental, você entende o seguinte: é uma grandeza primitiva. Como exemplo, comprimento, massa, tempo, temperatura. Ou seja, são grandezas que a partir delas eu vou ter outras. Ok? E essas outras grandezas, a gente chama de grandezas derivadas. Grandeza definida por relações entre as grandezas fundamentais. Quando você fala, por exemplo, velocidade. Velocidade é a relação entre comprimento, né, que seria o espaço ali, na verdade, a velocidade ali seria a relação entre o comprimento em si e o tempo, né? Por exemplo, quando você diz, por exemplo, a ideia, né, de velocidade. O carro está a 50 km por hora, né? 50 km, né? A ideia do comprimento ali, que vai representar o espaço em si que ele está percorrendo, né? Por hora, ou seja, entrou uma outra unidade, tempo, tá bom? Então, quando você especificou a grandeza velocidade, você precisou de outras duas, então ela é uma grandeza derivada, né? E essas duas, as quais você solicitou, né, a gente chamou aí de grandezas fundamentais, grandezas primitivas, tá bom? Tá bom assim? Mesma coisa para aceleração, força, trabalho, etc. Sempre que você tiver uma grandeza que ela advém de outras, você chama ela de grandeza derivada, tá bom? Unidade de medida. Medir uma grandeza física significa compará-la com uma outra grandeza de mesma espécie, tomada como um padrão, né? Este padrão é a unidade de medida. No Brasil, o sistema de unidade oficial é o Sistema Internacional de Unidades, Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI. Então, sempre que você vir a sigla SI, você está falando do Sistema Internacional de Unidades, ou Sistema MKS. Então, veja, unidade de comprimento. Quando a gente fala assim, ó, metro, certo? A gente representa por M. Então, o metro em si é a nossa unidade basilar aí do sistema internacional. Decímetro, centímetro, milímetro são múltiplos ou submúltiplos, né? Vai depender aí. No caso aí, decímetro, centímetro e milímetro são submúltiplos, tá bom? Então, a unidade basilar seria, no caso aí, né? A unidade de comprimento seria um metro. E essas demais aqui podem ser múltiplos ou submúltiplos. Então, grave assim, né? Quando a gente tem uma grandeza no sistema SI, que ela é representada no sistema SI por uma determinada siglazinha, né, uma determinada letra, você vai ter submúltiplos dela ou múltiplos dela. No caso do metro, né, submúltiplos decímetro, centímetro, milímetro, e os múltiplos dela seriam números maiores, né, valores maiores que ela, né. No caso aqui seria metro, né, quilômetro, enfim, valores maiores do que a unidade basilar do sistema do SI, tá bom? Quando a gente fala na unidade de massa, né? No SI a gente tem, ó, que a unidade de massa basilar é o quilograma, tá? Representado por kg, tá bom assim? Então, no sistema SI, a unidade basilar, digamos assim, de massa é o quilograma e não a grama, quando muita gente fala, né? Mesmo aí sendo, né, a priori, quilograma um múltiplo da grama em si, né? Mas no sistema SI, a unidade de massa, unidade basilar lá de massa, no sistema SI, é o próprio quilograma. Aí tem variações, né? Grama, explorado por G, tonelada, tom, enfim. Já que no tempo, a unidade é o segundo, né? S.
Aí eu tenho aqui minuto, variações em horas, enfim. No Sistema Internacional de Unidades SI, as 7 unidades fundamentais do SI são grandeza, ó, comprimento, eu tenho a unidade metro e o símbolo M. Massa, eu tenho a unidade quilograma, o símbolo kg. Tempo, tem a unidade segundo e o símbolo S. Corrente elétrica, a unidade de corrente elétrica é amperes, ok? Ampere, ou amperes no plural, né? Se tiver mais de 1 ampere no circuito elétrico. Então, corrente elétrica, unidade ampere, símbolo A, o A maiúsculo, tá bom? Temperatura, a unidade não é a que a gente tem em mente, né? Que seria o grau Celsius, né? A unidade de temperatura no sistema internacional é o Kelvin, simbolizado por K maiúsculo, tá? K maiúsculo. O K minúsculo aqui seria, por exemplo, para múltiplos das unidades comuns que a gente tem. Então, temperatura, unidade Kelvin, e a sua representação aqui, o K maiúsculo. Quantidade de matéria, a unidade é mol, e o símbolo é mol mesmo, tá? MOL. Intensidade luminosa, a unidade no sistema internacional é candela, e o símbolo CD. Como é que isso aqui pode cair em concurso? Justamente assim. Pedir, olha, qual temos as grandezas, intensidade luminosa, tempo e temperatura, né? Intensidade luminosa, tempo e temperatura. Quais são suas unidades no SI e seus símbolos, né? Cai exatamente assim, pode cair exatamente assim a questão, simples assim. Aí você vai dizer intensidade luminosa, candela, CD, assinalar a resposta, né? E as demais aí é só você fixar, enfim. Tempo segundo, S, corrente amperes A, temperatura Kelvin K, né? Quantidade de matéria mol, MOL aqui, como você viu, enfim, tá? Uma casca de banana que ele pode colocar é dizer, olha, qual é a unidade de massa no Sistema Internacional de Medida? Aí quilograma, ele pode dizer que é a grama, tá? E você sabe, como eu lhe falei, é o quilograma, né? O símbolo Kg, K minúsculo, e a minha unidade é o quilograma, a minha unidade basilar, digamos assim, né? Então você tem aqui, eu peço que você decore, tá? Decore mesmo, se você não tem muita intimidade com a física, decore, tá? Decore de verdade. Leia aqui, símbolo, essas aqui, comprimento, metro, massa, quilograma e tempo segundo, isso aqui é banal, né? Lembrar aqui dos símbolos. E a parte aqui que eu acho que você pode se confundir, caso você não tenha muita intimidade, é essa parte aqui, né? Intensidade luminosa, CD, tá? Intensidade luminosa, CD. Quantidade de matéria, mol. Temperatura, não é grau Celsius, tá? Kelvin aqui, ó, K maiúsculo. Corrente elétrica, amperes, simbolizado por A, tá bom? Além das unidades fundamentais, as unidades derivadas. Seguem alguns exemplos, né? Velocidade, como eu falei para você, metro por segundo é a unidade, e a gente simboliza ela por ms. M dividido, né? Ó, deixa eu voltar aqui. M barra S, ou seja, metros, né? Metros dividido por segundos. Frequência, hertz. Então seria 1 sobre S, né? 1 sobre o tempo, sobre o segundo, né? Então a unidade aqui dela seria hertz, Hz. Força, Newton. Newton é quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, tá? Quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Então, Newton a gente simboliza por N. Então, sempre que a gente simbolizar uma força, vai ter um Nzinho de lado, dizendo que, por exemplo, aquela força é 10 newtons, tá bom? E o Newton vai significar isso aqui pra gente. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A gente vai ver que a fórmula, né, vai ser F, que é a força resultante, vai ser igual a massa, quilograma, vezes a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, basicamente, o que está aqui é o que você vai ver na fórmula, né? Substituindo aí só as grandezas, beleza? Isso aí a gente vai ver mais para frente. Pressão, a unidade aí no sistema internacional é Pascal, né? Newton por metro quadrado. Então, pressão a gente vai ver, né? É força dividido pela área, né? Área, metro quadrado. Força, Newton, tá bom? E a gente simboliza ela por PA.
Potência é dado em watt, é joules por segundo, né? J dividido por S. A gente simboliza por um W maiúsculo, tá bom? Então você vê aí algumas grandezas, além das grandezas fundamentais, né? Algumas grandezas derivadas. E aqui as 7 unidades fundamentais do SI. Eu quero que você grave isso aqui, tá? Anota em algum lugar, fixe bem, tá bom? E vá à prova com bastante confiança com isso aí na sua mente, tá bom assim? Grave isso aqui também, por favor, tá? Leia, releia. Isso aí é essencial para a gente poder caminhar aí nas demais aulas. Aqui um pouco falando sobre os múltiplos e submúltiplos, né? A unidade vai estar na base, né? Aí normalmente múltiplos é maior e submúltiplos menores, né? Por exemplo, tem 1 metro, né? Aí eu vou ter aqui, ó, sempre que eu pegar 10 metros, eu posso dizer que é uma década de metro, né? Uma dezena de metro, tá bom? Então, vai ser simbolizado pelo prefixo dessa maneira, o símbolo dessa maneira aqui, tá bom? Então, você vai ver aqui, enfim, para cima os múltiplos das unidades e para baixo aqui os submúltiplos de uma determinada unidade, milímetro, milionésimo, bilionésimo, trilionésimo, né? Para cima, quintilhão, sextilhão, septilhão, olha o símbolo Z, olha o símbolo Y, né? Z, E, enfim. Evidentemente eu sempre preciso decorar isso aqui tudo, né? Mas tem uma noção boa aí de que uma grandeza ela vai ter múltiplos e submúltiplos, tá bom? E o que você puder fixar aqui, né, de simbologia, para saber que aquele símbolo, por exemplo, significa que ele é um submúltiplo e tem aquele valor ali, você vai fixando aí na medida do possível, né? Beleza? E depois disso aí a gente vai falar um pouco sobre notação científica, que a gente deixa para uma próxima aula, tá bom? Eu peço que você fixe aí as unidades, tá bom? Para futuros exercícios. Clique em gostei aí abaixo do vídeo, tá bom? Não esqueça de clicar em gostei. Tranquilo assim? Revise aqui o que a gente viu. Faça algumas anotações, se achar necessário. E deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu like, fazer seus comentários aí. Repassar, né, essas aulas aí para os seus colegas, tá bom? Que estão estudando para concurso. E no decorrer aí das nossas aulas a gente vai estar resolvendo exercícios, fazendo aplicações aí do que a gente está aprendendo, tá bom? Então para você eu deixo um forte abraço. Quem falou com você aqui foi seu amigo professor Jadson Caetano, tá bom? Siga-nos aí nas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, ok? Forte abraço e até a próxima.